Meus amigos, classificação aí para as semifinais da Copa Libertadores não foi fácil, tá? O time dos Estudiantes jogou muito à vista do primeiro jogo, jogou bem melhor, né? Um time que se propôs a jogar, né? Não é diferente, jogava em casa, né? A gente vai falar um pouco sobre esse jogo aqui no vídeo e vamos também falar sobre o mercado da bola, tá, gente? A gente vai falar sobre o mercado da bola porque o Flamengo já mira contratações para a próxima janela de transferências e a gente vai falar tudo isso aqui no canal para vocês, tá? Mas antes de tudo, antes de começarmos a falar sobre esse pós-jogo aí de Flamengo e Estudiantes, vamos falar sobre o Bento e sobre o Gerson, tá? O mercado da bola aí, o Flamengo se movimentando em busca de novos reforços para a janela de transferência. Será que o Gerson volta para o Flamengo? A gente vai falar. Mas antes de tudo, vou pedir para você se inscrever no canal, se gostar do vídeo, deixar aquele like, tá? Deixa o seu comentário aí embaixo também. Você que não é inscrito, aciona o sininho das notificações para receber todas as notificações do canal quando eu postar um vídeo. E não se esquece, a hora que você for comentar o vídeo, arrasta pro lado, hypa ele, tá? E vamos que vamos pro vídeo. Vamos começar falando sobre o jogo de ontem, né, gente? Flamengo e Estudiantes La Plata, jogo no estádio Uno, né? Estádio da cidade de La Plata, que não é ali em Buenos Aires, como todos pensam, né? O Estudiantes é um grande, mas um grande fora de Buenos Aires, fora da capital argentina. Então, Flamengo e Estudiantes jogaram ontem, valendo a vaga para a semifinal, né? Um dos dois times iria passar para enfrentar o Racing e graças a Deus deu o Mengão, tá, gente? Deu o Mengão, graças a Deus. Não foi um jogo fácil, na minha opinião, o Flamengo não jogou bem, tá? Não jogou bem o jogo, o Flamengo. O Rossi falhou, né? O Rossi falhou ali, uma infelicidade, né? Mas o Benedetti, que fez o gol, Gaston Benedetti, que fez o gol ali aos 46 minutos do primeiro tempo, né? Já tinha acabado ali o tempo de acréscimo, os 47 minutos do primeiro tempo, mas o Gaston Benedetti acertou um chutaço, mesmo assim a bola foi em cima do Rossi, o Rossi acabou falhando. Depois, no segundo tempo, teve uma saída de bola ali, um chutão do goleiro para frente, o Carrinho escorou de cabeça, e o Gaston Benedetti fez o segundo do Estudiantes, mas não valeu, tá? Porque o jogador estava em posição de impedimento. Bem, gente, a minha análise desse jogo, na minha percepção que eu vi no jogo ali, o Flamengo não funcionou, tá? O Flamengo não funcionou, errando muito passes, o Jorginho não jogou bem, tá? Apesar de ali nos pênaltis ali garantir, né, o seu gol ali, mas não jogou bem o Jorginho. O Saul, na minha opinião, na minha visão, junto com o Alexandro, foram os melhores da partida, tá? Na minha percepção. E a gente viu o goleiro Rossi nos pênaltis muito, mas muito cirúrgico mesmo. A lei do ex nos pênaltis. A lei do ex nos pênaltis. Rossi, que já jogou no Estudiantes, fez aí duas defesas e conseguiu, graças a Deus, levar o nosso clube de regatas para o Flamengo para a semifinal, para enfrentar o Racing Clube, tá? Estatísticas da partida para vocês. Finalizações, o Racing finalizou 13 vezes contra 7 do Flamengo. Chutes no alvo, 3 do Estudiantes, 3 do Flamengo. Posse de bola, o Flamengo engoliu o time do Estudiantes na posse de bola, mas o que foi convertido em gol foi o chute do Gaston Benedetti, né? 35% de posse de bola do Estudiantes, 65% do Flamengo. O Flamengo dominou a posse de bola. O Flamengo trocou 541 passes contra 302. Precisão de passe, 85, 74. Faltas cometidas, 9-8, 1-1. Jogo de time argentino que eu vi aí, que o time não bateu, né? Ao invés do primeiro jogo, né? Que o time bateu demais ali, teve aquela polêmica com a arbitragem. Mas foi um jogo de poucas faltas, gente. 17 faltas, é um jogo de poucas faltas, né? Um cartão amarelo para cada lado, nenhum vermelho, escanteio 7 do Flamengo, 3 para o Estudiantes. Nesta classificação, né, todos
ficaram ali pensando, né, sobre a arbitragem. Pô, mas a arbitragem não vai influenciar na partida? Não, não influenciou, tá, gente? Graças a Deus, a arbitragem, ao contrário do primeiro jogo, o árbitro Piero Massa, do Chile, ele fez uma partida aí excepcional com o quadro de arbitragem. Aí vocês que torcem para outros times vai falar, pô, mas você hoje só está falando isso porque o Flamengo ganhou. Se tivesse perdido, você estaria falando da arbitragem. Não. Se tivesse perdido, estaria aqui nesse vídeo falando a mesma coisa. O árbitro não influenciou em nada no jogo, tá? O árbitro não influenciou em nada no jogo. O árbitro não atrapalhou nenhuma das duas equipes. Apitou para os dois lados, tá? Teve o lance do gol do impedimento, que eu acho que o bandeirinha ali ele se equivocou, já poderia ter levantado a bandeira no início da jogada, mas com a ajuda do auxílio do árbitro de vídeo, coisa que não aconteceu no Maracanã para rever alguns lances de pênalti, né? E possíveis expulsões do Plata, né? A arbitragem, tirando isso, foi excepcional. Parabéns ao senhor Piero Massa, junto com seus auxiliares, e o árbitro de vídeo. Parabéns para o Estudiantes, que fez uma partida digna, sem bater, sem catimba, né? O Estudiantes fez isso, né? Não é normal o time argentino fazer isso, o Estudiantes fez. Parabéns aí para o Estudiantes. E parabéns para nós também, que conseguimos a classificação. Parabéns para o Rossi, que falhou no gol, mas logo em seguida ele fez duas defesas de pênalti aí e sacramentou a classificação do nosso clube de regatas do Flamengo. Agora, os próximos jogos aí da Libertadores vão as semifinais entre Palmeiras e LDU, né? LDU e Palmeiras, primeiro jogo lá no Equador, segundo aqui no Brasil, no Allianz Parque, e Flamengo e Racing, primeiro jogo aqui no Maracanã, segundo lá na Argentina, no El Cilindro. A data já foi definida da semifinal, tá, gente? O Palmeiras entra em campo no dia 21 de outubro contra a LDU lá no Equador, e o Flamengo entra em campo no dia 22, na seguida, aí no dia seguinte, contra o time do Racing Clube. O Racing vai ser mais pedreiro, hein? Vai ser mais difícil do que o Estudiantes de La Plata, vocês podem apostar. E aí, o que vocês acharam da classificação do Flamengo? Deixa aí embaixo nos comentários. Cara, a hora que saiu aquele segundo gol impedido, eu quase desliguei a TV, cara. Quase desliguei, sinceramente. Porque se faz aquele gol ali, já era. Já era. Adeus gaiteiro, tá? Mas graças a Deus, deu tudo certo aí. E o Mengão conseguiu a sua classificação. Vamos falar de mercado da bola agora, gente, porque o Flamengo já começa a se movimentar aí para a temporada 2026, né? E o nome da vez que já está sendo especulado no Flamengo aí, segundo informações trazidas pelo Bola VIP, é do goleiro Bento, tá? O goleiro Bento, que atualmente está no Al Nassr, o goleiro está em baixa lá na Arábia Saudita, tá? E pensa em uma eventual saída para jogar a próxima Copa do Mundo. Ele deseja sair, né? Procurar outro ambiente, outros ares aí, para tentar, quem sabe, ficar, né, no radar do Carlo Ancelotti, tá? Não é a primeira vez que o Bento é especulado no Flamengo, né? Não é a primeira vez. Antes mesmo de fechar a janela de transferências, ele já era especulado, né? Mas nos bastidores do mercado do Flamengo, eles pensam aí em uma contratação de um goleiro, já que o Matheus Cunha já assinou um pré-contrato e vai sair para o Cruzeiro de graça, né? E com o Bento em baixa na Arábia Saudita, né, a possibilidade de ele voltar para o Brasil é enorme, tá? Porém, gente, ele perdeu espaço porque ele teve falhas grotescas, né, na temporada passada, né? Teve falhas grotescas. E por isso o Jorge Jesus já chegou, já pediu outro goleiro para o time do Al Nassr, né, para ser o titular absoluto, e com isso o Bento ficou ali, né, na reserva do time, e daí ele pensa sair para outro clube. Então, o nome do Bento veio na pauta do Flamengo, da diretoria, para a próxima janela de transferências. Lembrando que esse final de ano
nenhum clube pode contratar mais jogadores, né? Então o Bento está aí no radar do Flamengo. O grande empecilho dessa negociação que eu acredito é o alto valor de salário do jogador, tá? O Bento, ele recebe aí 3 milhões de reais aí por mês no time do Al Nassr. Aqui no Brasil, gente, nenhum jogador do elenco do Flamengo recebe um salário nesta casa atualmente aí que o Bento recebe. 3 milhões de reais é muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. Já o Gerson, foi falado aí o nome do Gerson também, né? Nos bastidores. Eu vejo aí muitas capas já falando em Gerson no Flamengo, Gerson no Flamengo. Gente, o que acontece é o seguinte, tá? O volante, o meio-campista Gerson, ele solicitou ao Flamengo, pediu ao Flamengo autorização para tratar a lesão aí no CT do Ninho do Urubu, tá? Mesmo sendo atleta do Zenit da Rússia, a diretoria do Flamengo não viu problemas aí em aceitar o pedido, né? Mas deixou claro nos bastidores que a liberação depende do anúncio aí, né, do clube russo, depende ali do time russo falar, pode ir lá tratar, Gerson. Já, né, você separa as coisas entre você vir treinar separado ali, fazer o seu, né, muitos jogadores já fizeram isso, o Ronaldo Fenômeno já viu aqui, já pediu autorização, já treinou, citou com o Corinthians, né, e agora o Gerson pediu para treinar no CT do Ninho do Urubu, mas isso não tem a ver, gente, com Gerson no Flamengo, tá? Não tem nada a ver com isso. Não há negociação do Flamengo pelo jogador, tá? Não existe nenhuma possibilidade disso acontecer, tá? Agora, depois de ser vendido aí por 25 milhões de euros, tá? Não existe nenhuma possibilidade do Gerson voltar. Agora ele tem um contrato com o time de São Petersburgo, né? O Zenit, e o Zenit não vai liberar o Gerson tão fácil. Então, torcedores vão à loucura aí com matérias que vêm trazidas aí em alguns jornais, capas, né? Gerson vai vir para o Flamengo rejeitou o Gerson. Não é nada disso. Gerson apenas está tratando de uma lesão no CT do Ninho do Urubu, e entre Gerson e Flamengo não há nada, não há nenhuma negociação concretizada agora, e a gente vai esperar a janela de transferências abrir. A gente sabe que especulações acontecem. A mesma coisa vale para o caso do Bento também, tá? A mesma coisa vale para o caso do Bento, um goleiro aí que está no radar do Flamengo, tá? Bem, meus amigos, dito isso, eu vou encerrando aqui, agradecendo a todos vocês, feliz pela classificação do Mengão, mas triste pela derrota, né? Seria o 10º jogo de invencibilidade do Flamengo, porém o Mengão não conseguiu aí suportar a pressão dos Estudiantes lá em La Plata. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.